ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Hoje é domingo, domingo de Páscoa, quando Jesus, pela madrugada do domingo, ressuscitou e está vivo e está delante do trono do Senhor, a sua mano direita, governando, conduzindo nossas vidas e este mundo, ainda que passe o que passe. E Jesus, ao ressuscitar, e Jesus, antes de ascender ao cielo, antes de regressar para o seu trono, antes de regressar para o reino de Ele nos falou que enviaria para nós outro o Consolador. E em esta manhã queremos falar sobre o Consolador. E hoje vamos pensar João capítulo 14. Amém? Padre, alabado seja tu nome, Senhor, porque neste domingo se comemora a ressurreição do nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, absoluto Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo, que o teu doce Consolador console nossos corações. Hable aos nossos corações em esta manhã, através da tua palavra ministrada, Senhor. Utiliza minha vida, Senhor, para ministrar. Perdona meus pecados de pensamento, de atitude, de palavras e utiliza, Senhor, nossas vidas. E prepara meu coração e o coração dos meus amados irmãos e ouvintes para escutar de tu palavra. Esta é nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje vamos falar sobre João capítulo 14, mas antes queremos dar uma pequena introdução. Em esses últimos períodos da vida, nós temos conhecido pessoas amadas e queridas, servas do Senhor, que partiram para a glória. Nós temos a vida de Nádia, nós temos a vida de Roseli, esposa do nosso irmão Silvio, nós temos nossa irmã Dolores Aramburu, que estava aflita por causa de seu irmão Ricardo, que estava muito enfermo e muito malo por causa do Covid. Pastor Itamir, que estava hospitalizado em situação tão difícil. E nós vamos sempre recebendo notícias de pessoas, agora não de lejos, agora pessoas de nosso conhecimento, de nosso relacionamento, que estão enfermas, outras que morreram, outras que estão em estado gravíssimo. E nós podemos dizer que João capítulo 14, quem pensamos hoje, não foi uma mensagem preparada para esse dia, mas é uma continuação das prédicas do livro de João, desde o capítulo 1, e hoje estamos no capítulo 14, e creio que o Senhor, o Todo-Poderoso, sabedor de todas as coisas, Ele nos oferece para nos ensinar de sua graça, através do Consolador e através dos Consoladores. Sim, o Espírito Santo de Deus é o perfeito Consolador e nós somos também consoladores de outros ao passar, ao receber consuelo do Deus Todo-Poderoso. Queridos, Jesus, no cumprimento do plano do Deus Padre, que involucraria sua morte e separação de seus discípulos, antevê, ele prevê uma tristeza muito grande para eles, por causa da sua separação, por causa que ele estava se acercando à sua morte.
se acercando à sua ressurreição e acercando-se à sua ascensão ao cielo. Então, se Jesus, no capítulo 13, que nós já estudamos, verso 33, Jesus diz assim: hijos ou hijitos, uma expressão de profundo amor por eles. Todavia, um pouco mais estou com ustedes. Ustedes me buscarão. E como eu já havia dito aos judeus e a ustedes, para donde eu vou, ustedes não podem ir. E eu vos digo agora. Ou seja, Jesus já estava algumas vezes ou muitas vezes, Jesus sempre falava que ele vindo para padecer, que ele vindo para morrer, e ele iria morrer por causa de nossos pecados. Jesus nos chama, não somente seus discípulos, a nós outros também, de hijitos, como está em João 13:33, como lemos agora, para explicar que ele estava partindo. Imagina esta cena, Jesus com seus discípulos, ele diz: hijitos meus, queridos e amados, necessito falar para ustedes que pronto eu não estarei com ustedes, porque para onde eu vou, ustedes não podem ir, e eu quero que você sepa a hora, para que quando isto passe, ustedes se acuerdem do que estou falando para ustedes. Eles estavam pensando a entender que Jesus estava partindo e eles se quedariam muito tristes. Pastor Nery deu uma tremenda ilustração quando ele esteve com seu filho Davi, sua nora, seus netos, e depois de alguns dias de gozo, de alegria, de comunhão, ele teria que regressar para Miami. Então seu filho e seu neto José, Zezinho, como chamamos, foi com seu padre até o aeroporto. E ali, estando no aeroporto, seu neto se percebeu ou se percatou que seu abuelo Nery e sua abuela Débora estavam indo e que ele não estava indo com eles. E então ele perguntou a seu abuelo: abuelo, eu não me vou contigo no avião? E com a voz trancada, ele disse: não oi. E seu neto pensou a chorar. Imagínate ustedes, José, Zezinho tem como 3 anos, mais ou menos, vai completar 4. E ele já chorou e sofreu porque seu abuelo iria para Miami. Com esta ilustração nós podemos entender o mais profundo dolor que seria para os discípulos de Jesus ao descobrirem que seu mestre, seu Senhor, com quem eles caminharam por 3 anos inteiros, 24 horas por dia, iria partir. Iria ser uma tristeza muito profunda. Quizá nós outros não podemos entender e compreender que dolor tão profundo os discípulos iam ter. E Jesus, antevendo isto, pensou a consolar o coração de eles. O mundo de seus discípulos estava prestes a se desfazer. Todos os sonhos, todos os pensamentos que eles tinham em relação ao seu mestre Jesus, tudo o que eles imaginavam como seria, estava algumas horas para terminar, porque Jesus ia ser crucificado. Eles se quedariam perplexos, confusos
e tomados de ansiedade por causa dos eventos que logo aconteceriam. E antecipando esta devastação, essa tristeza, Jesus falou para confortar, consolar o coração de eles. Todo o capítulo está centralizado na promessa que Deus é aquele que dá consuelo durante nossas vidas terrenas e através do ministério do Espírito Santo. Vou repetir, ponga atenção em isto. Todo o capítulo de João 14 está centralizado na promessa de que Deus é aquele que nos dá consuelo durante nossa vida terrena enquanto vivemos acá, através do ministério do Espírito Santo de Deus. Bem, João 14, 26 a 27, que todavia vamos estudar, estamos apenas pensando hoje, mas é necessário ler para os irmãos. João 14, 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Padre enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de todo quanto tenho vos dito. Dejo-vos mi paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração e nem se atemorize. Uau! Que tremendo consuelo através das palavras de Jesus. Somente um Deus Todo-Poderoso é que poderia consolar aqueles discípulos e a nós outros hoje. A paz de Jesus não depende de circunstâncias que podem estar passando em nossas vidas. Não depende de circunstâncias exteriores ao nosso derredor ou dos conflitos interiores. A paz de Jesus é fruto do Espírito Santo. Portanto, necessitamos entender que Jesus está nos chamando a sua graça. Jesus está nos chamando que em momentos de conflito, em momentos de aflições, em momentos de provações, sejam internas ou externas, temos e necessitamos recorrer a Ele. Senhor Jesus, eu estou aflito, eu estou atemorizado, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu não sei se posso suportar, Senhor, estou hundido em uma tristeza profunda, Senhor, consuela meu coração. Senhor, venga e envia do teu refrigério para minha alma e para meu espírito. E este exato momento, Deus, através do Espírito Santo de Ele, que vive em você, que vive em mim, Ele nos consuela. O problema segue, a tribulação continua, os conflitos continuam, mas há uma paz. A paz que excede todo entendimento, que é a plena certeza e convicção que nosso Deus está no controle de todo, incluso destas situações as quais eu estou passando. Jesus envia o Consolador. E temos a impressão muitas vezes que nós outros não damos a devida atenção ou o devido valor da necessidade do consuelo. Sabia disto? Porque na maioria das vezes, quando nós outros perdemos na realidade alguma coisa, é porque aquela coisa não era tão importante para nós outros. E
facilmente encontramos um consuelo, uma manobra disfarçada de santidade. Oh, passou isto porque coisas melhores virão. Oh, passou isto por... Deus sabe o que hace. Não é verdade. É possível que aquilo que eu perdi, ou que você perdeu, não era tão importante. E isto não te afligiu, isto não te dolhou, e tu sigue a vida. Mas mire o oposto. Quando a perda é tremenda, a dor é tão forte que nós outros necessitamos de um consuelo real. Nós outros necessitamos de um conforto que venga direto do Padre, do Filho e do Espírito Santo sobre minha vida e sobre tua vida. Porque é tremendo o que está passando comigo e eu necessito de socorro, necessito de ajuda, necessito de suporte. E então, em este momento, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo é o único que pode consolar a você. Mira o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 11. Vamos apenas ler 2 versos. Bendito seja Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, o Padre das misericórdias e o Deus de toda consolação, aquele que nos consuela em todas nossas tribulações, para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que eu sou consolado e que você é consolado, devemos consolar a outros. É o Deus Todo-Poderoso. Em situações dificílimas, eu necessito de um consuelo real, agora, e nadie e nada pode me ajudar. Mas existe um Deus, Deus Padre, que pode consolar a meu coração e tu coração. Deus, Ele é o Deus de toda consolação. Não há tribulação a qual Ele não pueda consolar a mim ou a você. E Ele nos consola para que possamos consolar a outros. E tenha cuidado com o que vou falar agora. Ponga atenção. O egoísmo nos levará a huir da pessoa que está passando por dolores. Por quê? Porque eu não quero me acercar, porque isso me haria sofrer, porque eu também tive uma perda. Cuidado com esse egoísmo. O outro aspecto é que nunca passamos por aquilo que aquela pessoa está passando. E isso nos hace huir da pessoa. Temos a tendência de não nos involucrarmos profundamente com a questão de outras pessoas e nós apenas hacemos orações superficiais. Cuidado, isto é egoísmo. Se eu sei que uma pessoa está em tribulação, passando por situações difíceis, ainda que eu não tenha passado por isto, ainda que eu tenha passado por isso, e isto vai me trazer recuerdos difíceis e dolorosos, mas como Deus me consolou, eu não puedo huir desta responsabilidade que Deus pôs sobre mim e sobre você. E eu pido graça a Ele, Senhor, eu passei por esta situação, foi muito dolorosa, foi difícil para mim, dá-me a força para poder ir adiante e consolar.
Ou, Senhor, eu nunca passei por essa situação, eu não puedo compreender o dolor, o sofrimento desta pessoa, mas dá-me a mim um espírito quebrantado, Senhor, para que eu me vaya allá e pueda consolar aquela pessoa. Bem, quando uma pessoa está em aflição, quando uma pessoa está passando por tribulação, há coisas que nós outros não devemos fazer. E algumas delas, eu já lo hizo, quizá você já lo hizo. Nunca predique ou nunca dê um conselho desta maneira. Não se preocupe, irmão. Deus está no controle de todo. Ou, irmão, não te preocupe porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou, não te preocupe, irmão, Deus é bueno. Hermanos, em este momento de dolor, de aflição, nós outros temos a tendência de usar estas palavras como se fora uma estampa cristiana. Ao falar isto, todo será arreglado, todo será confortado, todo... Não é verdade. Isto é crueldade. Porque aquela pessoa está passando por uma situação difícil. E ainda que tudo isto é verdade, Deus tem controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus é bueno, ainda que toda esta é a verdade da palavra de Deus, em este momento que a pessoa está sofrendo, não é isto que ela quer ouvir de você ou de mim. Nunca diga, eu conosco, eu entendo o que você está passando. Se você nunca passou essa situação, seja verdadeiro. Irmão, irmã, meu amigo, eu nunca passei por essa situação, eu não puedo compreender o dolor, o sofrimento que você está passando, mas eu estou aqui para te ajudar. Apenas chore com aqueles que estão chorando. Apenas abrace aquela pessoa fortemente, abrace, chore com ela, porque tudo que ela necessita em este momento é um abraço, e é o abraço do Deus Todo-Poderoso através de sua vida. Se for possível, se quede com a pessoa um pouco de tempo em este momento de dolor. Uma outra coisa que nós outros não podemos fazer, uma pessoa se acerca a você, se aproxima a você, compartilha com você de uma situação tão difícil que ela está passando, e você simplesmente diz, não te preocupe, eu vou estar orando por ti, não se preocupe. Se você não vai fazer isto, eu te prometo que todas as vezes que eu digo, não te preocupe, vou orar por você, eu me olvidei. E Deus me deu um entendimento que quando alguém se acerca a mim, espero que isso sirva para você, quando alguém se acerca a mim e me conta uma situação, eu sempre digo assim, quero orar por você agora, porque amanhã puedo me olvidar. Esta é a verdade que deve ser dita àquela pessoa. E você também pode dizer, mira, à medida que Deus me traga à mente a você, eu estarei orando por você. Hermanos, sempre que uma pessoa vem à sua mente, não há sentido que eu, Jonás, me acordei de tal irmão ou tal irmã, e me acordei para quê? Eu estou seguro, irmãos, que quando alguém vem em minha mente, eu me acordo de fulano, beltrano, ciclano, é para orar. E eu oro, Senhor, eu não sei o que está passando com essa irmã, eu não sei o que está passando com esse irmão, eu não sei o que está passando com este meu amigo, minha amiga que não é cristiana, mas eu intercedo por ele, Senhor, misericórdia. Isto é verdadeiro e é isto que devemos fazer, porque se eu digo, não se preocupe, irmão, estarei orando por ti, cuidado,
Eclesiastes 5, de 12 a 7. Ponga atenção a isto. Não te precipites com tu boca, nem em tu coração se apressure a pronunciar palavra alguna delante de Deus, porque Deus está no cielo e tu na terra. Portanto, sejam poucas suas palavras. Não te precipite a dizer aquilo que você não pode fazer. Porque dos muitos trabalhos que vêm os sonhos, e do muito hablar, palavras nécias. Quando a Deus hicieres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que tu disse, porque quando tu está dizendo, irmão, não te preocupe, vou orar por ti, você está dizendo a Deus também, Senhor, eu estou me comprometendo com esta pessoa que vou estar orando. Então, se você não vai orar, não diga isto, e ore com a pessoa naquele momento. Queridos, Gálatas 6, de 12 a 5 diz, llevai las cargas unos de los outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém rusga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas provê cada um o seu labor, o seu trabalho, e então se tendrá motivação para gloriar-se unicamente, não em si, mas em outros. Porque cada um levará seu próprio fardo. Levai as cargas uns dos outros. Há uma necessidade em minha vida, em tu vida, na vida de tu irmão, de tua irmã, que nós outros nos acerquemos a ele, los abraçamos, oramos com eles, choramos com eles, e assim estaremos levando junto com ele sua carga. E ao compartilhar com você, ao compartilhar com o irmão, é como se você estivesse levando a carga de ele, e aquele irmão, aquela irmã se sente mais aliviado. Bem, Jesus também nos consuela com a promessa de sua segunda venida. Sim, Jesus está dizendo a seus discípulos e a nós outros que ele partiria, ele ressuscitaria e ele ascenderia ao cielo e um dia ele regressaria. Ou seja, que tremendo consuelo! Nosso Senhor, además de morir por mis pecados e por tus pecados, ele ressuscitou. E depois que ressuscitou, passados uns 40 dias, ele ascendeu ao cielo. E ele está dizendo, queridos, servos meus, hijitos, não te preocupe, porque eu regressarei. Que consuelo tão grande que nós outros não estamos abandonados pelo Senhor. O Espírito Santo me consuela e me vivifica minha esperança e minha fé, que meu Senhor, que está allá no cielo, vendrá um dia para levar a mim e a você para o cielo. Aqueles que estão firmes com Jesus e caminhando com Jesus através de sua graça. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13. Não quero, porém, irmãos, que seais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se creiemos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também aos que em Jesus dormem, Deus los tornará a trazer com eles. Esperança, consuelo. Uau! E ele sigue dizendo no verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Jesus regressará. Jesus está vivo e ele vendrá recorrer sua igreja, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro,
aqueles que se arrependeram de seus pecados e entregaram sua vida a Jesus e clamaram por graça, graça e misericórdia para permanecer firme em este caminho durante esta vida. Oh Jesus! Bem, em todo esse contexto que estamos falando de tristeza, aflição, tribulação, este é o contexto do capítulo 14 de João. No conselho de Jesus, ao iniciar-se o capítulo 14, nós outros o miramos, o vemos consolando os corações de eles que estavam tristes. E assim empieza João capítulo 14, verso 1. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Ou seja, não tenham medo. Não deixarei ustedes órfãos. Não deixarei que a minha partida los derrumbe. Não se quedem agitados. Que vai ser de nós outros? Não tenham medo. Não se quedem preocupados. Não fiquem desanimados. Sabe por quê? Verso 2. Na casa de meu Padre há muitas vivendas. Na casa de meu Padre há muitas mansões e casas. E se não for assim, se isto não for a verdade, eu mesmo haveria dito a ustedes: vou preparar-vos lugar, e se eu for, ou quando eu for, vos prepararei um lugar. Vendrei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, donde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus, que palavra de consuelo, de conforto, que um dia nós outros estaremos juntos com Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo por toda a eternidade. Que consuelo! Não terminamos todavia. João 14:4, Jesus dizendo: vós sabeis para onde eu vou, ou seja, eu vou para o cielo, e vós conheceis o caminho, ou seja, eles conheciam o caminho porque eles sabiam que Jesus já havia dito muitas vezes. Verso 5. Dijo-lhe Tomé: Senhor, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais e como podemos saber o caminho, Senhor? Uau! É interessante que esta afirmação de Tomé se quedou como um xiste, né? Quando alguém não crê, olha, não seja como Tomé, olha, não seja como Tomé. Tomé foi como estampado como aquele que não creia. Bem, alguém poderia dizer que Tomé não havia entendido o significado das palavras de Jesus? Ou estava pensando que ele estava se referindo a alguma ruta de viagem por ali? Mas nós outros miramos que a palavra nos conta sobre Tomé e aprendemos muito mais dele e sobre nós outros mesmos. O que pode ser útil para nossas próprias vidas, caso creiamos na graça de Jesus e busquemos para sermos livres das obras da carne e para sermos capacitados a cumprir a lei de Cristo. Bem, ponga atenção. Tomé é mencionado na Bíblia 5 vezes pelos evangelhos. João 11:6, pelo contrário, a opinião dos discípulos, Jesus diz que vai regressar para a Judeia. De acordo com essa passagem, vamos regressar para a Judeia porque Lázaro está dormindo. E naquele momento Tomé, com um espírito pessimista, e diz: ei, vamos com ele e com ele moriremos. Uau! Tomé era pessimista por esta atitude dele. Ele deveria dizer:
Hermanos, vamos com Jesus. Solamente Jesus sabe sua hora. Não te preocupe, ainda que digam que vão matá-lo, eles não vão matá-lo porque ainda não chegou sua hora. Vamos segui-lo até o fim e, se necessário for, morremos com ele. Essa seria uma atitude correta. Depois que Jesus ressuscitou e os discípulos falaram para Tomé que Jesus havia ressuscitado, ele disse: eu não lo creio. Se eu não pongo meus dedos no seu acostado e eu não mire as marcas de suas mãos, não creio. E passado alguns dias, Jesus regressa e todos os discípulos estavam reunidos e Jesus chama a atenção de Tomé. E Jesus diz: venga Tomé, ponga tu dedo acá, mira minhas mãos. Jesus é onisciente, Jesus sabe o que ele falou, Jesus sabe do que ele disse e Jesus o confronta. Oh Senhor, dijo Tomé, agora eu creio. E Jesus diz: bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, que não me miraram, mas creio. Ou seja, felizes somos nós, que não estivemos allá, mas creemos que Jesus é o Hijo de Deus. Ele vino, ele morreu por meus pecados, por seus pecados, ele ressuscitou o terceiro dia. E ele ascendeu ao cielo, está à destra de Deus, e ele vendrá novamente. Jesus diz que feliz é aquele que não mirou, mas creu. Uau! Queridos, em João 14:5, no verso 4, Jesus demonstra ter a certeza de que seus ensinamentos já haviam sido compreendidos e ele estava indo para o cielo e sendo ele o caminho para o cielo. Quizá outros tiveram entendido, mas o espírito prático, realístico de Tomé é oposto à fé. Não lo creio. E ele não havia entendido a mensagem de Jesus. Bem, a lição que se queda para mim e para você em Hebreus 12, capítulo 2, nos ensina a mirar e fijar nossos olhos em Jesus, porque ele, Jesus, é o autor, ele é o que criou, ele é o autor e consumador da fé. Temos que pedir a ele graça que nos dê a fé para crer em tudo que está escrito na Bíblia. Se minha fé está debilitada, devo clamar por socorro e buscar a graça para que Jesus me fortaleça. Queridos, temos que pedir fé para crer em tudo que está em la Bíblia. Eu me acordo de um ninho de nossa igreja, hoje já é um homem grande, mas quando ele estava na escola, todavia chiquito, ele estava deburrando um desenho e sua maestra se apercatou que ele estava muito atento ao que estava fazendo. E sua maestra se acercou, ele disse: o que tu está fazendo? Oh, eu estou aqui deburrando o pescado que engoliu Jonás. E sua maestra lhe disse: e você crê nisto? Sim, maestra, eu creio que um grande pescado, um grande peixe em português, engoliu Jonás. E a maestra pergunta àquele ninho: hermanos, há um ninho que já tinha 5 ou 6 anos de idade. Me diga uma coisa, se você chegar ao cielo um dia e não encontrar a Jonás, o que tu vai fazer? Então ele disse: maestra, haga você a pergunta se ele não estiver no cielo. Ou seja, ele estava seguro que ele iria ao cielo e iria encontrar Jonás. Se por casualidade Jonás não estivesse no cielo, ele estaria no inferno. E se a maestra não crê em Jesus, não crê na palavra de Deus, e quando ela for para o inferno, ela poderia perguntar a Jonás. Uau! Deus deu a esse ninho a fé
para crer na palavra de Deus. E uma vez um pastor disse assim: se a Bíblia diz que um grande pescado engoliu Jonás, eu lo creio. E se a Bíblia disser que Jonás engoliu um grande pescado, eu também creia. Uau! Necessitamos de fé para crer na palavra de Deus. Verso 6 do capítulo 14. Disse-lhe Jesus a seus discípulos, depois de falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas vivendas. Vós conheceis o caminho. E tu me disse: Senhor, eu não sei para onde tu vas, como eu sei o caminho. Jesus disse: eu, Jesus, sou o caminho. Eu, Jesus, sou a verdade. Eu, Jesus, sou a vida. Nadie pode chegar ao Padre se não for através de mim. Ou seja, nenhum ser humano, nenhuma pessoa pode ser salva, pode chegar a ir ao cielo se não for através de Jesus. Porque Jesus é a verdade. É a verdade de Deus revelada ao homem. Somos pecadores e estávamos perdidos. Jesus é a vida. Ele é que dá vida para nós outros. E Jesus é o verdadeiro caminho. Não há outros caminhos. Jesus é um caminho. Ele é o único. Jesus não nos ensina outro caminho para o cielo que não seja através de Ele. Ele próprio é o caminho. Ele, Jesus, não simplesmente alguém que ensina a verdade. Ele é o Deus Todo-Poderoso ensinando a nós outros esta verdade. Ele é a verdade, a encarnação da verdade. Jesus é a fonte de vida. Jesus é o Deus encarnado que vino acá na terra. E aqueles que o aceitam, aqueles que reconhecem: sou pecador, estou perdido, e clama a Jesus, a todos a estes receberão vida eterna, porque Ele é vida. Jesus é vida. Aleluia! Oh, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso pueda bendecir tu vida através da ministração da palavra. Se por casualidade, você que está nos ouvindo em esta manhã, quizá você não entregou sua vida para Jesus, quizá você tenha muitas dúvidas, quizá você tenha muitos preconceitos a respeito de Jesus, da Bíblia, bota tudo isso fora. Diga: Senhor Jesus, eu estou assim, eu não logro crer como Tomé, eu não logro entender, Senhor. Senhor, dá-me a fé, abre meus olhos, abre meus ouvidos, abre minha mente, Senhor, para que eu pueda crer em Ti. E Ele lo hará, e Ele te ajudará. E ao reconhecer que és pecador, porque Tu te conheces, e está perdido, só existe dois caminhos, cielo e inferno, não existe outro caminho. Ou o homem vai para o cielo, ou o homem vai para o inferno. Mas por causa da morte de Jesus, que morreu por meus pecados, e eu reconozco que sou pecador, e entrego minha vida a Jesus e pido de sua graça: Senhor, dá-me de tua graça para caminhar contigo, para obedecer tua palavra. Não me permita desviar, descarrilhar. E então, se o Senhor Jesus hará isto por você, e Ele escreverá seu nome no livro da vida. E enquanto você caminhar com Jesus, já está seu nome no livro da vida. E então, se quando Jesus venga, ou quando Ele te ame, você estará no cielo com Ele. Amém? Padre querido, Padre amado, soberano Deus, amado e soberano Deus, te amamos, te adoramos. Graças por Jesus, que é o grande Consolador. Graças por Ti, Padre querido, que é o grande Consolador. Graças, doce Espírito Santo de Deus, que é o grande Consolador, que nos consuela,
que nos conforta e nos garantiza que existe vida em Jesus. Te amamos, te adoramos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Jesus ressuscitou. Aleluia. Deus bendiga a sua semana.